Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Agora nós vamos estudar aqui dois princípios, na verdade, misturar com algumas situações interessantes aqui, que são o princípio da adequação social e o princípio da lesividade. Antes, na verdade, da gente entrar, mergulhar aqui no princípio da adequação social, um detalhe interessante que a gente tem que ver, principalmente por conta desses princípios penais fundamentais que nós estamos estudando, que quando a gente lida especificamente com pena, é muito difícil, assim, você entender a chamada justiça da pena. O que seria a justiça da pena? O que seria uma pena justa? Quando a gente fala da justiça do tempo como pena, essa é uma situação muito complicada, porque eu já tive a oportunidade de participar de algumas comissões de reforma do Código Penal, e nenhuma delas foi para frente, como tudo que acontece aqui no Brasil, a gente só perde tempo, né? Mas enfim, eu tive essa experiência de participar com pessoas diferentes. Então assim, cada um tem uma cabeça diferente. Então, para um determinado colega que fazia parte da comissão, a pena sugerida era uma pena muito baixa, para outro sugerida a pena era muito alta. Enfim, a pena, efetivamente, ela é um complicador. E a gente precisa ter em mente que esses princípios que nós estamos analisando aqui, os princípios penais, também os princípios processuais penais, principalmente ligados, né, à teoria do garantismo penal, eles vão assim, ajudar de forma assustadora no que diz respeito ao encontro da chamada pena justa. Sempre vai ser difícil, sempre vai ser subjetivo, vai. Imagina aqui comigo, imagina que você tem seu filhinho aí de 5, 6 aninhos, 7 aninhos, independente da idade. Eu acho, assim, que o crime de extorsão mediante sequestro, o crime lá do artigo 159 do Código Penal, principalmente com resultado morte, tanto é que ele tem a maior pena do Código Penal é a do extorsão mediante sequestro com resultado morte. Se não me engano, vai de 24 a 30 anos de prisão. Mas assim, eu acho esse crime o pior, o mais atroz de todas as infrações penais, por quê? Porque você não saber o que se passa, né, com a sua pessoa, com a sua pessoa querida que foi efetivamente sequestrada, isso é um horror. A sensação de impotência, assim, é um negócio assim, assustador, é um negócio absurdo. Mas imagina que a cena, seu menino lá de 5 anos, 6 aninhos foi sequestrado. E aí esse seu filho, ele já foi morto no cativeiro, como aconteceu até um caso aqui, já faz muitos anos em São Paulo, de uma família que eram orientais, não sei se vocês vão se lembrar desse caso. Os camaradas trabalhavam com essa família, o camarada trabalhava, sequestrou essa criança, matou a criança, enterrou a criança debaixo do berço, sabe? Um negócio assim, absurdo, absurdo. Se o seu filho fosse morto numa situação dessa, de extorsão mediante sequestro, e se o camarada ou o grupo que sequestrou, cada um deles tivesse sido condenado a pena máxima de 30 anos, essa pena máxima de 30 anos estaria boa, estaria suficiente para você? Assim, o grande lance da justiça do tempo como pena é que a gente tem que entender o seguinte, que essa pena para o réu, ela sempre vai ser muita. E essa pena para a família ou para os familiares da vítima, né, se a vítima não tiver sobrevivido, ela sempre vai ser pouca. Então, assim, é muito difícil você achar um meio termo, é muito difícil você achar o fiel dessa balança. É por isso, inclusive, que na década de 70 do século passado, na Itália, o professor Luigi Ferraioli, ele criou um grupo chamado de Magistratura Democrática. Esses princípios que a gente está lidando aqui, eles são princípios que são tratados pelo professor Luigi Ferraioli, num livro que ele tem, é um livro que eu vou te dizer assim, que é um livro, o ícone do garantismo penal e processual penal, chamado Direito e Razão. Esse é um livro assim, de leitura obrigatória, não é um livro assim simples, não é um livro fácil de você ler, é um livro assim, além de ser muito grande, ele tem as letras muito pequenas, a linguagem do Ferraioli não é uma linguagem coloquial, então assim, complica um pouquinho, mas, enfim, o que aconteceu na Itália na década de 70 do século passado? A Itália vivia um momento muito complicado. Então, na Itália, naquela época, só para que vocês tenham uma ideia, tinham aproximadamente 300 grupos terroristas na Itália. 300 grupos terroristas. Um dos grupos assim, mais conhecidos, mais fortes naquela época na Itália, eram as chamadas Brigadas Vermelhas. E esses caras eram cruéis, mas cruéis com força. Tanto é verdade que eles chegaram a matar o primeiro-ministro italiano, o ministro Aldo Moro. Foi sequestrado e, se não me engano, ele foi morto no cativeiro. Então, assim, a Itália vivia um momento muito conturbado, a Itália vivia um momento muito complicado.
Para tentar debelar esse momento que a Itália está vivendo, a Itália começou a editar as chamadas legislações de emergência. O que era essa legislação de emergência, essa legislação emergencial? Normalmente essas legislações de emergência elas são feitas para durarem um determinado período e logo em seguida desse período elas são revogadas. A Itália estava precisando de uma legislação séria de combate ao terrorismo. Vamos fazer um paralelo rapidinho aqui com o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, o presidente americano George Bush editou os chamados Atos Patrióticos. E ele inventou esse nome chamado de Guerra ao Terror. Terror sempre existiu, mas esse nome de Guerra ao Terror era uma guerra que o Bush estava começando vamos dizer, a ingressar, e numa guerra que, em termos militares, nós chamamos de guerra assimétrica ou guerra irregular. Quando você declara guerra com algum exército, você tem um exército de um lado, um exército vermelho de um lado e um exército azul do outro. Cada um tem os seus uniformes, existem as guerras, existem os regulamentos de guerra, sabe? Tudo isso é regulamentado. Para se fazer guerra, para se guerrear, não é de qualquer jeito. Existem regulamentos a serem seguidos. Existem normas de guerra, leis de guerra a serem seguidas. Numa guerra irregular, não existem normas, basicamente, só existem normas para um lado. Então, supostamente os americanos tinham que obedecer às regras, entre aspas, de guerra, mesmo não existindo uma guerra formal, sendo uma guerra chamada de irregular. Isso que acontece nos morros lá do Rio de Janeiro. A gente tem visto, né, as pessoas, né, a imprensa assim, honestamente, principalmente essas televisões tipo Globo aí, por isso que chama Globolista mesmo, me perdoe se você gosta da Globo. A Globo é um nojo, cara. Globo, todo que diga respeito à Globo é um nojo, porque elas distorcem a forma como a manchete é dada, de modo que você opte pelo lado errado. Não faz muito tempo no Rio mataram 13 traficantes e de uma determinada comunidade. Quem estava participando desse combate era a tropa de choque do Rio. E aí vem uma repórter da Globo, da forma mais imbecil da face da Terra, ela chega e fala assim, olha, mas eles mataram, exterminaram, executaram todos do outro lado. E não houve nenhuma baixa desse lado. Olha como é que a mulher se refere. Primeiro que eles não mataram todos do outro lado. No Rio são aproximadamente 1000 favelas. Não pode chamar de favela, né? Tem que chamar de comunidade, né? A gente é hipócrita pra caramba. Muda o rótulo, mas o conteúdo é igualzinho. Quer chamar de comunidade, transforma em comunidade, pô, né? Mas enfim, são aproximadamente 1000 comunidades dominadas ou pelas milícias ou pelos traficantes de drogas. Então são assim, milhares de traficantes de drogas no Rio. Então, como é que aquela coisa, mataram todos do outro lado? Que estupidez é essa? Então quer dizer que só seria normal se houvesse alguma baixa da polícia? A imprensa só ficaria feliz se houvesse um policial morto, um policial ferido? É assim. Então eles distorcem. Mas quando começou essa guerra ao terror, o Bush editou os chamados Atos Patrióticos. Nesses atos patrióticos, ele até foi um pouco além. Por quê? Porque nesses atos patrióticos, ao que parece, eu não li completamente esses atos patrióticos, mas estudei alguma coisa por conta desse livro de terrorismo que eu escrevi, mas nesses atos patrióticos, o Bush, entre aspas, liberou a tortura, principalmente aquelas praticadas fora dos Estados Unidos, nas penitenciárias ocultas da CIA, ou em Guantánamo, ou em Abu Ghraib. Então, assim, o Bin Laden, só para que vocês tenham uma ideia, o Bin Laden demorou aproximadamente 10 anos para ser descoberto. 10 anos. Eu te pergunto, quanta gente entrou no pau para que o Bin Laden tenha sido descoberto? Até que se chegasse aquele mensageiro que descobriu que o Bin Laden estava lá escondido em Abbottabad, no Paquistão, que supostamente é um país aliado aos Estados Unidos. Vai vendo toda essa história. Então, assim, os Estados Unidos editaram essa legislação, vamos dizer, entre aspas, emergencial, para conter esses atos de terrorismo que estavam sendo praticados principalmente dentro do território americano. Isso aconteceu na Itália, só que na Itália havia uma coisa absurda. E a justiça e o legislador italiano, o governo italiano, era um regime de força, o governo editou essas leis emergenciais. Só para que vocês tenham uma ideia, na Itália, um sujeito podia ficar preso preventivamente até 10 anos. Então, para vocês entenderem o que era o regime de força naquela época na Itália. O professor italiano, Luigi Ferraioli, se junta a outros juízes e cria um movimento chamado de magistratura democrática. Esse movimento de magistratura democrática era um movimento de juízes de esquerda, obviamente de esquerda, que estavam se contrapondo ao governo fascista italiano
E esses juízes de esquerda, eles começaram a resgatar esses princípios que a gente está vendo aqui. Esses princípios penais e processuais penais que foram criados durante principalmente o século XVIII, principalmente durante o período iluminista, e foram sendo abandonados, foram sendo esquecidos ao longo dos anos. Beleza. E aí o que acontece? Eles começam a se contrapor a esse regime de força, eles começam a se contrapor às prisões ilegais, eles começam, supostamente ilegais, eles começam a se contrapor àquele regime de força e começam a resgatar esses princípios. E aí surge aquilo que se convencionou chamar de teoria do garantismo penal e processual penal. Bacana. O garantismo, só que no Brasil, ele começou a ter um outro foco, ele começou a se perverter. Na década de 90, também do século passado, alguns juízes, principalmente do Rio Grande do Sul, capitaneados aí pelo meu querido amigo, não tem absolutamente nada contra ele, adoro, meu parceiro, já fizemos 1 milhão de palestras juntos, que é o Hamilton Bueno de Carvalho. Mas o Hamilton Bueno de Carvalho, ele é declaradamente um anarquista, ou seja, o Hamilton ele quer rasgar tudo isso aqui que a gente tem, mas não tem nada para colocar em troca também, não tem nada para colocar em substituição. Na década de 90, eles começam a criar um chamado direito alternativo, ou que a gente dizia naquela época, uma alternativa, na verdade, ao direito. Então, deram novas formas de interpretação aos tipos penais, assim, sempre com os olhos voltados para o réu. Esse movimento foi perdendo força, e logo em seguida a esse movimento se começa a discutir novamente, com esse nome, as teorias garantistas do Ferraioli. E esse garantismo, daquele movimento alternativo, ele acabou se transformando naquilo que a gente chama de um garantismo hiperbólico ou um garantismo monocular. O que é um garantismo hiperbólico e monocular? Hiperbólico é o seguinte, um garantismo exagerado. É um garantismo, o Ferraioli tem um livro, né, Direitos e Garantias Fundamentais, embaixo ele tem um subtítulo escrito o seguinte, a lei do mais débil. Para essas pessoas, o mais débil é sempre o réu. Amigo, deixa eu te falar uma coisa, o mais débil não é o réu, o mais débil é a vítima, o mais débil é a sociedade que sofre com essa violência. Tem um professor austríaco chamado Franz von Liszt, que em 1881, ele quando escreveu o tratado dele, ele cunhou uma expressão que ficou conhecida aí universalmente, que ele dizia o seguinte, que o Código Penal era a carta magna do delinquente. O que queria dizer o Código Penal como sendo a carta magna do delinquente? O Código Penal, ele era entendido como documento de defesa do cidadão contra o Estado opressor. Hoje mudou. Hoje, assim, você não pode entender mais o Código Penal como sendo a carta magna do delinquente. Muito pelo contrário. Hoje, em sociedades violentas como a gente tem aqui no Brasil, como a gente tem no México, por exemplo, o Código Penal é a carta magna da sociedade. É a sociedade que tem que ser protegida hoje de uma criminalidade que mudou demais. Eu me lembro que há 30 anos, há 40 anos, eu me lembro quando eu passei no concurso do Ministério Público, em 1989, vagabundo, né? Não pode chamar de vagabundo também, né? Tem que chamar de cidadão delinquente, né? Não pensa. O vagabundo, ele tinha receio da polícia, ele não atirava contra a polícia. Hoje o policial vira troféu. Quanto maior a patente, maior esse camarada fica na comunidade em que ele vive. É assim. Então, sabe, hoje a sociedade, hoje a criminalidade é outra. Eu não posso ter uma visão bucólica de crime. Isso acabou, isso não existe. Então, esse negócio de carta magna do delinquente, isso acabou na época do von Liszt. Então, hoje, quando se fala de garantismo, esse garantismo exagerado e que só tem os olhos voltados para o réu, isso não pode acontecer. Então a gente tem visto, por exemplo, quando surgiram as tornozeleiras eletrônicas aqui no Brasil, os garantistas hiperbólicos já começavam, mas é um absurdo colocar... Antes se pensava também, tanto na pulseira quanto na tornozeleira eletrônica. Aí já começava a pensar assim, não, mas isso é um absurdo, o camarada anda na rua, né? Isso ofende a dignidade da pessoa humana, o sujeito andar com a tornozeleira. Meu irmão, pô, se enxerga, cara. É infinitamente melhor o camarada ter uma tornozeleira eletrônica do que ele ser jogado dentro do sistema penal que a gente tem, um sistema carcerário que a gente tem falido, sabe, em colapso. Então as pessoas elas não medem nem aquilo que elas falam. Recentemente houve o projeto aí do Moro, o projeto anticrime do Moro. O que aconteceu? Esses garantistas hiperbólicos basicamente rasgaram o projeto de ponta a ponta. Nada servia no projeto, nenhum artigo. Então esse exagero tira a credibilidade. E é monocular porque é hiperbólico, porque é exagerado. E é monocular porque ele só tem o réu como foco. Ele não tem a sociedade. Por isso surgiu no Brasil também um outro movimento
capitaneado também por um querido amigo, que é procurador da República, o Douglas Fischer, que mudou esse nome do garantismo. Passou-se a entender não como um garantismo hiperbólico ou monocular, mas como um garantismo integral. O que é o garantismo integral? Aquele que tem os olhos também voltados para a sociedade. A vítima também faz parte disso. Nós vamos cuidar do réu, mas a gente vai cuidar da vítima. A gente vai cuidar da sociedade de uma forma geral. E esses princípios que a gente vai analisar aqui agora, tanto o princípio da adequação social quanto o princípio da lesividade, eles são princípios que vão ajudar também o legislador, tanto na criação quanto na revogação dos tipos. A gente não pode permitir também, sabe, que situações que no passado eram assim, tidas como inadequadas socialmente e que se hoje já perderam esse status, continuem a ser punidas pelo direito penal. Então, inicialmente, o princípio da adequação social, ele foi criado por um professor alemão chamado Hans Welzel. O Welzel, ele é o pai da chamada teoria finalista da ação. O finalismo ele foi construído na Alemanha pelo Welzel em 1931, mas ele só foi vingar realmente na Alemanha a partir do final da década de 40, da década de 1940. Então, inicialmente, quando o Welzel cria esse princípio da adequação social, e até hoje no Brasil você tem resistência com relação à aceitação e aplicação do princípio da adequação social, principalmente pelos tribunais superiores, mas inicialmente o fundamento do princípio era afastar a tipicidade dos comportamentos considerados adequados socialmente. Pouco tempo depois, o Welzel muda a sua posição. E ele passa a entender que o princípio da adequação social, na verdade, ele era uma causa de justificação de caráter consuetudinário. Era uma causa de justificação motivada pelos costumes. Pouco tempo depois, ele volta à sua posição original e à posição que permanece até hoje, ou seja, o princípio da adequação social é efetivamente um princípio que vai ser analisado em sede de tipo penal, em sede de tipicidade penal. E ele tem duas funções. Da mesma forma que o princípio da intervenção mínima, o princípio da adequação social tem duas funções. Primeira, ele vai servir de norte ao legislador, tanto na criação quanto na revogação dos tipos. Segundo, que é uma função assim importantíssima, ele vai servir na interpretação dos tipos penais. O que é essa função de criação e essa função de revogação dos tipos? Lembra que eu falei com vocês que o legislador não acorda e diz assim, hoje eu vou criar um tipo penal, vou escolher o princípio da intervenção mínima. Isso não existe. Então, assim, os princípios penais que a gente vai lidar aqui, eles são barreiras, eles são obstáculos que vão ter que ser transpostos pelo legislador para que ele tenha um sinal verde da criação típica. Então, primeiro princípio, princípio da intervenção mínima. Então, ou seja, o legislador vai ter que escolher um bem que ele entendeu como importante a ponto de merecer a proteção do direito penal. Segundo princípio, bom, vou proteger determinado bem. A conduta que ataca aquele determinado bem é inadequada socialmente? Ou seja, a sociedade não tolera aquele comportamento? Não. Então, está preenchido o requisito do princípio da adequação social. Se entender que se a sociedade tolera aquele comportamento, embora o bem seja importante, não há possibilidade de criação da figura típica. Por quê? Porque não foi ultrapassada a barreira do princípio da adequação social. Então ele serve tanto na criação como também na revogação. Ou seja, fatos que no passado eram considerados inadequados socialmente, mas que hoje já não gozam mais desse status, acabou. O que esse princípio tem que fazer? Ele tem que orientar o legislador para que revogue esses tipos penais. Beleza? A segunda vertente dele é uma vertente muito importante, que é a vertente que analisa o princípio da adequação social na interpretação dos tipos penais. Como é que seria isso, na interpretação dos tipos? Imagine aqui comigo o seguinte, hoje nós temos, infelizmente, a contravenção penal do jogo do bicho. Nós temos lá em vigor a contravenção penal. Não sei se vocês conhecem a história da contravenção penal do jogo do bicho, mas ela começa, na verdade, no Rio de Janeiro. Tudo acontece no Rio, né? Tudo de errado que acontece. Eu sou carioca, por isso que eu passo lá do Rio. Assim, tudo que der problema, já no sistema prisional, já aconteceu, a gente já conhece no Rio, já começou lá. No Rio foi resgatado um preso na época do Comando Vermelho, o escadinha de helicóptero parou dentro do pátio da penitenciária Frei Caneca e levou o camarada. Por isso que hoje no sistema prisional você tem um cabo de aço no meio, para o helicóptero não descer. Tudo já aconteceu no Rio. Então assim, né? Mas enfim, o jogo do bicho começou, na verdade, como um movimento para arrecadação para o Jardim Zoológico do Rio. Era um movimento para arrecadar fundos para o Jardim Zoológico.
veio uma onda moralizadora e passaram a proibir, na verdade, os jogos, os considerados jogos de azar. Até a lei de contravenções penais, ela define o jogo de azar como sendo aquele que depende exclusivamente da sorte. É uma das definições do jogo de azar. E aí, o jogo do bicho acabou entrando a reboque nisso aí. Fecharam os cassinos, no Rio já teve muito cassino, papapá. Até o BOP hoje ocupa um lugar em Laranjeiras, no Rio, onde era um cassino, um extinto cassino. Bacana. Aí eu te pergunto, qual o problema hoje, século XXI, do camarada jogar no bicho? Aí, todo tipo penal tem que ter um bem juridicamente protegido. Não existe tipo sem bem juridicamente protegido. Se a finalidade do direito penal é a proteção dos bens mais importantes e necessários ao convívio em sociedade, isso quer dizer o quê? Não existe tipo penal sem bem juridicamente protegido. É a lógica desse raciocínio. Bacana? Qual é o bem juridicamente protegido pela contravenção penal do jogo do bicho? Inicialmente se dizia o seguinte, nós temos que proteger o patrimônio do apostador. Opa, o amigo anybody home, como assim patrimônio do apostador? Qual é o bem disponível por excelência que a gente tem? É o patrimônio. Então, que maneira história é essa de proteger o patrimônio do apostador? Descartaram essa história. Aí entraram no segundo bem. Não é o patrimônio do apostador, é a moralidade pública. Por isso que a gente proíbe a contravenção penal do jogo do bicho. Amigo, se é moralidade pública, você tem que proibir os jogos de azar praticados pelo Estado também. Porque o Estado é o maior banqueiro. Raspadinha é jogo de azar? Claro que é. Você chega em casa, reúne a família e fala assim, olha, arrumei um jeito de dar uma raspada aqui, infalível. Se raspar de um jeito ou de outro para mudar o resultado, é jogo de azar ou não é? É, ué. E aí entraram para a terceira corrente, dizendo que não era a moralidade pública, mas o monopólio, né, o direito que o Estado tem é o monopólio do jogo, amigo. Então, hoje, a gente já passou da época, na verdade, de revogar a contravenção penal do jogo do bicho. O comportamento de jogar no bicho já está mais do que aceito socialmente. Mas você não pode aplicar ao princípio da adequação social, por exemplo, numa defesa, a fim de conseguir a absolvição do camarada. Por quê? Porque o direito consuetudinário, os costumes, não tem o condão de revogar as leis. A lei ainda está em vigor. Bacana? Além do princípio da adequação social, só para a gente fechar aqui, a gente tem visto esses protestos aqui em faculdades públicas. Isso para mim aqui é uma verdadeira aberração. Qual o sentido do camarada ficar pelado para protestar o quê? Outro dia 3, 4 camaradas, um dentro, com uma cabeça dentro da bunda do outro. Qual a lógica disso? Qual o sentido desse negócio aqui? Para mim, todos eles aqui, em tese, praticam um crime de ato obsceno. Eu não vejo nenhum comportamento adequado socialmente fazendo uma coisa dessa. Você está andando com a sua família, né, com a sua avó na rua, sabe? Aí você vê uns camaradas fazendo uma aberração dessa aqui. Amigo, na minha opinião, isso aqui, por mais polêmica que vai dar, que vai acontecer eu dizendo isso aqui, mas para mim isso aqui se configura tranquilamente no crime de ato obsceno. E todos eles tinham que responder por isso. Isso não tem nada de adequação social. O princípio, para a gente fechar, é o princípio da lesividade. O princípio da lesividade, ele é um princípio muito importante para a gente, porque o princípio da lesividade, ele tem até uma influência importante para a gente no artigo 14, incisos 1 e 2 do Código Penal. Porque quando o artigo 14 fala do iter criminis, ele fala assim, disse o crime, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade da gente. Você sabe por que diz lá, tentado quando iniciada a execução? Sabe por quê? Por causa justamente do princípio da lesividade. Ou seja, a primeira característica do princípio, o primeiro fundamento do princípio da lesividade é o seguinte, ninguém pode ser punido por aquilo que pensa. Você só pode ser punido por aquilo que faz. Nós não temos mais, ou não queremos mais, um direito penal do autor. Nós queremos um direito penal do fato. O autor do fato vai nos preocupar lá na frente? Sim. Mas o que eu tenho que me preocupar agora, imediatamente, é o fato do autor, e não o autor do fato. Então, assim, ninguém pode ser punido por aquilo que pensa, mas tão somente por aquilo que faz. Por isso que no iter crimes nós temos a cogitação, a preparação, a execução, a consumação, o exaurimento. De acordo com o princípio da lesividade, o sujeito só pode ser punido a partir do momento que ele pratica atos de execução. Não se pune cogitação e nem se pune atos preparatórios, entre aspas. Por quê? Porque hoje, principalmente por conta da lei antiterror,
Agora, a gente já está antecipando absurdamente essas punições. A gente está voltando e punindo as pessoas simplesmente por aquilo que elas são, por aquilo que elas pensam ideologicamente. Isso é um erro absurdo, isso é um erro crasso que já está acontecendo no Brasil. Segundo fundamento é o fundamento da chamada tolerância, ou seja, as pessoas têm que, assim, tolerar o convívio em sociedade. Não é fácil. Você mora numa comunidade, isso aqui é realmente uma comunidade global. Nós temos, sei lá, quantos bilhões agora de pessoas na face da Terra. Assim, você tem que saber que as pessoas são diferentes, cada um tem um jeito, cada um tem um gosto. Eu sei que nem todos são flamenguistas, tem, de vez em quando você acha um vascaíno, então você tem que tolerar esse convívio. Mas, enfim, a tolerância assim, é uma necessidade. Então, botei a foto desse camarada aqui, igual o gato, vocês estão percebendo? Esse camarada já passou no Fantástico algumas vezes, não sei nem se já morreu. Esse cara aqui, ele queria se transformar num gato, vocês estão vendo? Ele tem aqui o rosto tatuado, as mãos, os dentes dele assim são cerrados, igual um negocinho. Você imagina, você chega em casa, aí você fala com seu pai assim, você é menina, gatinha, né, bonitinha. Chega em casa e fala assim, pô pai, tô namorando um gato. Aí o cara chega na sua casa desse jeito. Pensa aqui que seu pai vai falar quando vira uma coisa dessa. Por mais que seu pai não tolere, né, se você gosta, e a gente também, por mais que isso pra gente seja estranho, eu não posso punir, criar um tipo penal punindo um camarada porque ele quer se transformar num gato. Sabe, isso não faz parte do direito penal. O princípio da lesividade não permite esse tipo de comportamento. Eu me lembro, uma vez eu fui fazer uma viagem, não sei para onde aí, e tinha um casal de alemães, assim, cara, pensa nos caras que não devia estar tomando banho, tinha uns 60 dias assim. E era uma excursão. Bicho, e todo mundo se revezando para sentar do lado do cara, chegava a ser constrangedor. Mas por mais que o casal fedesse, mas fedesse muito, com força, ninguém pode punir o camarada porque tem uma caatinga, sabe? Então, assim, existe em direito penal aquilo que a gente chama de tolerância. Ou seja, então, começando, no direito, através do princípio da lesividade, ninguém pode ser punido por aquilo que pensa, mas tão somente por aquilo que faz. Segundo, nós temos que defender, de qualquer modo, a chamada tolerância. As pessoas são diferentes e merecem ser diferentes. E, por fim, no princípio da lesividade, aqui ele proíbe a incriminação de condutas que não saiam da própria esfera do agente. O direito só pode punir condutas que ultrapassem a pessoa do agente e venham atingir bens de terceiros. Você quer ver duas discussões interessantes e rápidas aqui para a gente poder fechar? Imagina aqui comigo. Por que um sujeito que tenta se matar, aquele cara que tenta o autoextermínio, que tenta o suicídio e sobrevive, por que esse cara não é punido? Por quê? Primeiro que uma questão não seria razoável. O cara já quer se matar. Você bota o cara na cadeia e se mata na cadeia, pô. Então ele tá querendo morrer. Então, assim, você precisa ajudar esse cara, na verdade, né? Mas por que o comportamento não é punido do autoextermínio? Sabe por quê? Porque quando o cara tenta se matar, a conduta não sai da esfera dele e não atinge bens de terceiros. É por isso. Agora, aquele cara que induz ou instiga a outra pessoa a cometer o suicídio, ele sim, ele responde criminalmente. E aqui vem uma discussão interessante sobre o consumo de drogas. Então, por exemplo, o fato do camarada consumir cocaína, consumir maconha, bala, LSD, não importa. O fato do cara consumir drogas, por mais que você esteja lá previsto nos crimes contra a saúde pública, na lei antidrogas, na verdade se entende o seguinte, que o camarada ele conflita nesses momentos não é com a saúde pública, é com a saúde o quê? Privada, é com a saúde particular. É por isso que já de algum tempo se questiona, desde a época do artigo 16 da Lei 6368, que previa, né, o consumo de drogas, era 16, o antigo artigo 16, desde aquela época já se previu o seguinte, que esses artigos, e agora o artigo 28 da Lei 11343, esses artigos, eles têm que ser, na verdade, eles ofendem ao princípio da lesividade, eles não sequer podiam ter sido editados. Então, na verdade, eles são artigos considerados como até inconstitucionais, porque eles ofendem o princípio da lesividade, que é um princípio implícito da Constituição. Lembra que nós discutimos agora, que a Constituição pode ter princípios expressos ou princípios implícitos? Então agora o que acontece? Hoje, o princípio da lesividade, ele já coloca em xeque determinados tipos penais, como é o caso aí da lei antidrogas, beleza? Então, para a gente fechar, o princípio da adequação social, criado pelo Veltson, em 1931, vai servir de norte para o legislador, tanto na criação como na revogação dos tipos. E mais, o princípio da adequação social, uma função importantíssima, vai servir para a gente na interpretação dos tipos penais. O princípio da lesividade,
tem como fundamento também proibir as pessoas simplesmente de serem punidas por aquilo que pensam e não por aquilo que fazem. Veda, né, a punição de condutas consideradas como intolerantes. E para finalizar, só se pode punir um comportamento que ultrapasse a pessoa do agente e atinja bens de terceiros. Beleza? Isso aí, galera. Por senhor aí.